essa questão caiu no concurso da Secretaria Municipal, Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso, agora no ano de 2024, e diz assim: ao tratar do trabalho do assistente social na saúde mental, o Cefes enfatiza como um dos eixos de atuação importantes as ações socioassistenciais. Nesse sentido, as ações a serem desenvolvidas pelos assistentes sociais devem. Pessoal, por que eu trouxe essa questão para a gente trazer aqui para a nossa conversa? Essa é uma questão bem interessante, tá bom? Ela é interessante do ponto de vista que demonstra como que nós precisamos estar atentas ao conteúdo que a banca Getúlio Vargas trabalha. É uma banca que tem se demonstrado muito teórica. E quando a gente entra lá nos parâmetros, a gente vai observar que aqui na parte da que na parte da na página 41. Pessoal, eu estou nos parâmetros, deixa eu mostrar aqui a capa para vocês. Eu estou nos parâmetros para atuação de assistentes sociais na política de saúde. E eu vou levar vocês lá para a página 41, por quê? Nós vamos olhar, olha, percebam a minha linha de raciocínio aqui, para vocês entenderem como que a banca construiu essa questão. E aí, na página 41, os parâmetros fala, já nas equipes de saúde mental, esse trecho é quando os parâmetros introduz a perspectiva do assistente social na saúde mental, ok? Então, diz assim, já nas equipes de saúde mental, o assistente social deve contribuir para que a reforma psiquiátrica alcance seu projeto ético-político. Nessa direção, os profissionais do serviço social vão enfatizar as determinações sociais e culturais, preservando sua identidade profissional. Não se trata de negar que as ações do assistente social no trato com os usuários e familiares produzam impactos subjetivos. O que se põe em questão é o fato do assistente social tomar por objeto a subjetividade, o que não significa abster-se do campo da saúde mental, pois cabe ao assistente social diversas ações desafiantes frente às requisições da reforma psiquiátrica, tanto do trabalho com as famílias, na geração de renda e trabalho, no controle social, na garantia de acesso aos benefícios. Então, veja, é disso que aqui, logo no início, o documento, né, os parâmetros para a atuação do assistente social na política de saúde está falando. Antes, ela vem falando sobre saúde do trabalhador, ok? O conteúdo que tem antes, aqui no parâmetros, de entrar nesse aspecto da saúde mental. E aí, veja só, o que a banca vai fazer? Logo, na sequência do que o parâmetros do Cefes fala sobre a atuação do assistente social na área da saúde mental, o documento, né, os parâmetros, abre para a saúde mais ampla, para dizer os 4 eixos, né, de atuação do assistente social na saúde. E que diz assim, os assistentes sociais na saúde atuam em 4 grandes eixos: atendimento direto aos usuários, mobilização, participação e controle social, investigação, planejamento e gestão, assessoria, qualificação e formação profissional. A partir do exposto, se explicitará as principais ações desenvolvidas pelo assistente social nesses 4 eixos. Importante destacar que esses eixos não devem ser compreendidos de forma segmentada, mas articulados dentro de uma concepção de totalidade. Então, veja, os parâmetros falou de saúde mental, depois ampliou para a saúde mais ampla, para apresentar os 4 eixos de atuação, ok? E dentre esses eixos,
né, que está aqui, que é o de atendimento direto aos usuários, dentro desse eixo estão as ações socioassistenciais, que é o que o enunciado está cobrando. Veja, ao tratar do trabalho do assistente social na saúde mental, o Cefes enfatiza como um dos eixos de atuação importantes as ações socioassistenciais, né? Então, está falando o que eu quero mostrar aqui para você. Isso na hora da prova lá dá bug na mente do candidato. Por quê? Está falando aqui de saúde mental. Peraí. Minha caneta deu uma pane aqui, peraí. A questão está falando de saúde mental, certo? Depois ela vem para os eixos de atuação, os 4 eixos, que são da saúde como um todo, e dentro disso especifica as ações socioassistenciais que está dentro do primeiro eixo, que é o de atendimento ao usuário. Entendeu? Então, eles, na verdade, assim, não estão agindo de uma forma, digamos, cartesiana, onde vai tratar de saúde mental e fica só no aspecto de saúde mental. Não. Aqui tem uma correlação do conteúdo como um todo, e é preciso que vocês fiquem atentos para não comer mosca na hora da prova, certo? Porque, né, as ações socioassistenciais é um dos eixos, né, está dentro de um dos eixos de atuação na saúde de uma forma geral. Ok, mas a saúde mental está dentro da saúde. Então, obviamente, também haverão ações socioassistenciais, mesmo porque, né, é parte do trabalho dos assistentes sociais no atendimento aos usuários. Ficou claro para vocês aqui o que eu estou chamando a atenção? Porque, né, o candidato, ele lendo, né, ele pode tentar ficar especificado ali do que é saúde mental e não ampliar para a saúde mais ampla. E, obviamente, isso vai custar uma questão, né? Então, a gente precisa estar atentos, ok? E aí, voltando para os parâmetros, dentro dessas ações socioassistenciais, a gente, né, vai entender, né, aqui o documento Cefes fala de uma série de coisas, né, e fala, acima de tudo, o que não é o trabalho do assistente social, né, nesse aspecto, como, por exemplo, aqui, solução quanto atendimento, facilitar a marcação de consultas e exames, solicitação de internação, alta e transferência, né? Então, tem uma série de questões aqui que precisam ser observadas. Agora, em relação ao que a questão trata em si, a gente vai ter aqui já no finalzinho da página 43, que vai dizer: o profissional precisa ter clareza de suas atribuições e competências para estabelecer prioridades de ações e estratégias a partir de demandas apresentadas pelos usuários de dados epidemiológicos e da disponibilidade da equipe de saúde para ações conjuntas. As demandas emergenciais, se não forem reencaminhadas para os setores competentes por meio do planejamento coletivo elaborado na unidade, vão impossibilitar ao assistente social o enfoque nas suas ações profissionais. A elaboração de protocolos que definem o fluxo de encaminhamentos para os diversos serviços na instituição é fundamental. Então, veja, é um contexto onde o documento está dizendo que as ações emergenciais, né, precisam ser encaminhadas para os setores competentes, porque é por meio do planejamento coletivo da unidade que elas serão resolvidas, né? E o assistente social deve ter um enfoque na sua ação profissional, elaborando protocolos que definem o fluxo de encaminhamentos, ok? E aí a gente pode voltar aqui para a questão, porque aí a gente já vai ter a base para respondê-la. A primeira alternativa diz assim: ao considerar a rede de apoio dos usuários,
a fim de estabelecer retaguardas para o acompanhamento. Veja, em termos de ações socioassistenciais desenvolvidas pelo assistente social, né, pelos assistentes sociais, a dimensão do acompanhamento tem a ver com aquilo que, né, se a gente pegar aqui exatamente dos parâmetros, está dentro das ações de articulação com a equipe de saúde. Por quê? Essa dimensão familiar, né, a rede de apoio, vai aparecer quando se refere à alta. A alta hospitalar é outra demanda que precisa ser refletida pela equipe a fim de estabelecer as atribuições dos diversos profissionais. Parte do pressuposto de que a participação do assistente social no acompanhamento dos usuários e ou família é que vai indicar se há demanda para a intervenção direta do profissional no processo de alta, né? Então, o que a gente tem, né? Assim, essa rede de apoio, ela é de suma importância, né, para o usuário, né? A gente sabe daquilo que, sobretudo no que tange ao fortalecimento dos usuários da saúde, dispor dessa rede, né, como forma de apoiá-la ali no seu processo de cura, né, do seu processo de restabelecimento. Isso é inegável que a família tenha esse papel, né, essa articulação. Agora, a gente precisa pensar que é outra coisa bem diferente daquela que está sendo sugerida aqui pelo enunciado, né, pela alternativa. Por quê? O que está sendo proposto aqui é que o assistente social, né, ela não vai ter um olhar para aquilo que é o protagonismo com usuários e famílias sobre os impactos subjetivos, né? Olhando, né, naquilo que também é a conformação da geração de trabalho e renda, controle social, acesso a benefícios, tudo isso é parte das relações familiares, né? O que precisa ser considerado nesse contexto é o fortalecimento da rede dentro desse aspecto de possibilitar, né, o fortalecimento ali daquele doente. Mas olha o que está sendo proposto aqui pela questão, né? A alternativa está dizendo considerar a rede de apoio dos usuários a fim de estabelecer retaguardas para o acompanhamento. Veja bem, o acompanhamento é parte da equipe de saúde, né? O papel da família precisa ser no sentido de dar o apoio, né, que se precisa, mas, né, já no processo de restabelecimento, né? Porque precisa se avaliar até que ponto as questões familiares que envolvem o usuário pode favorecer o seu tratamento de saúde, né? Então, tomar isso como uma medida, né, para o acompanhamento é meio uma falácia. A família, ela pode ser buscada? Pode. Ela pode ser buscada no processo de participação, de controle social, numa ação educativa, né, quando ela pode contribuir para a manutenção do quadro de saúde, né? Mas o que a questão está fazendo é tomar isso como
Então, o erro da alternativa é considerar essa rede de apoio do usuário, né, como uma retaguarda natural para o acompanhamento. E isso não é bem assim, né? A família pode ser envolvida, a rede, né, a rede de apoio, mas precisa ser dentro de uma avaliação. Transpor, letra B, transpor o caráter emergencial e burocrático, elaborando protocolos definidos do fluxo para o serviço da instituição. Foi o que a gente leu naquele trecho, né, que eu falei que definiu a questão. Para quem estava aqui desavisado, deixa eu mostrar aqui dentro dos parâmetros, tá? Para quem não acompanhou aí, vou mostrar aqui, ó. As ações a serem desenvolvidas pelos assistentes sociais devem transpor o caráter emergencial e burocrático, bem como ter uma direção socioeducativa por meio da reflexão em relação às condições sociohistóricas a que são submetidos os usuários e mobilização para a participação nas lutas e defesas da garantia do direito à saúde, né? Então, a gente viu que essa letra B está correta. Instituir atendimentos psicossociais para usuários e família em conjunto com a psicologia, de cara, a gente vê que está errado. Fornecer subsídios para a implementação de programas de bem-estar para a população atendida na instituição. Esse não é exatamente, né, programa de bem-estar, não é atribuição do assistente social exclusivamente, ok? Então, veja, o que a banca fez aqui? Pegou o subterfúgio, né, digamos assim, pegou o mote do trabalho do assistente social na saúde mental, né? Aparentemente ia focar só nisso, mas o que a gente vê posterior a isso é uma ampliação do tratamento da saúde como um todo, né? Assim, da abordagem da saúde de uma forma mais ampla. Então, fica aí para você ficar atento, atenta a esse tipo de estratégia da banca FGV. Nessa outra questão do mesmo concurso da Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso, aí sim, a gente vê saúde mental na veia, né? O campo da saúde mental é constituído de vertentes, perspectivas e significados diferentes com disputas, o que representa desafios para o cuidado antimanicomial. Na perspectiva da reforma psiquiátrica, a lógica territorial e de compartilhamento entre CAPs e Estratégia Saúde da Família, né, o EMULT, por meio do apoio matricial, estabelece que. Então, veja, aqui está falando, né, do entendimento aí, né, do campo da saúde mental, do que é a compreensão. Aí, eles falam da reforma psiquiátrica e, obviamente, como ela se organiza dentro dos territórios por meio dos atendimentos que o CAPS e a Estratégia de Saúde da Família no apoio matricial estabelece. Então, as alternativas são integralidade da atenção aos indivíduos e suas famílias. Sim, né? Porque o CAPS, ele faz um atendimento, né, obviamente, do indivíduo e seus familiares, e a Estratégia de Saúde da Família também tem essa abordagem. Modelo centrado na doença psiquiátrica? Nunca. Né? Aliás, foi essa ruptura com o modelo anterior, né? O modelo manicomial. Dupla porta de entrada na rede pública? Não. Por quê? O CAPS e a Estratégia de Saúde da Família atuam nesse apoio matricial, né, como equipe de referência, contra-referência, né? Não tem, né, essa dupla porta de entrada. Cuidado focalizado no sujeito, a gente não pode dizer que é um cuidado, né, unicamente focalizado no sujeito, né, mas
nas suas relações, né, de uma forma mais ampla, na sociedade. Então, é essa a abordagem que a gente pode ter aí dentro desse modelo que o CAPS e a estratégia da saúde da família. Talvez, né, essa questão do cuidado focalizado do sujeito geraria certa dúvida, mas a gente tem que pensar o que a pergunta, a partir do que a pergunta está trazendo. A pergunta não está falando, né, está falando assim do modelo de organização da oferta do atendimento. É disso de que trata essa pergunta. E aí, na perspectiva da reforma psiquiátrica, né, que é o quê? É aquele modelo descentralizado, anti-instituição, né, anti-internação, mas que vai partir de uma lógica territorial para fazer uma oferta junto ao CAPS e estratégia da saúde da família por meio do apoio matricial. Então, a única alternativa que está relacionada a essa questão é essa daqui, ok?